Olá, eu sou a Ana Carolina Lima. Eu sou o Gabriel Caldeira Ricardo. A gente veio apresentar para vocês o trabalho do nosso projeto de informática industrial, onde a gente tem o projeto de um elevador. Nele, nessa tela IHM que a gente tem, que é interface homem-máquina, a gente pode reparar em alguns elementos que a gente colocou, que o Gabriel vai explicar pra gente. Bom, inicialmente, então, da esquerda para a direita, a gente tem ali um painel, onde vai mostrar em qual andar que se situa o elevador. No caso ali, agora ele está parado no térreo. E temos numérico ali o andar, também para facilitar a visualização. E embaixo, vamos ver o velocímetro, que quando o elevador começar a movimentar, vai ter a oscilação da velocidade ali. Embaixo temos onde se regula o peso para nossas simulações, o peso do pessoal que vai estar dentro do elevador. Embaixo, o funcionamento da porta, então nós temos um motor mostrando ali, ele vai alterar a cor quando tiver funcionamento, no caso, desligado. E a porta que também vai se alterar quando ela estiver aberta ou fechada. No meio, então, temos os motores de subida e de descida, que terão a movimentação tanto do motor quanto das setas, para a gente saber acompanhar visualmente como é que está a movimentação do elevador. Um desenho da buzina, no caso a buzina vai ser representada, ela vai mudar de cor, em vez de só um aviso sonoro, no caso, vai mudar a cor para sinalizar que ela foi acionada. Temos o botão de rearme, como solicitado na atividade. E embaixo nós temos um painel de login, que vai constar as atividades que acontecer durante o relatório, a gente vai comentar mais, mas vai constar quando ativar o botão de emergência, outras situações também. As situações de alarme. Ali complementando sobre as setas, elas vão indicar o sentido de preferência do elevador. E o motor, como explicou, ele vai ficar verde quando o motor for acionado. Do lado dele, dos motores, a gente tem sinalizadores de alarme, onde a gente tem desmagamento, detector de presença e excesso de peso. Quando o alarme for acionado, os botões, os sinalizadores vão ficar vermelhos. Ali a gente tem agora dois painéis, o interno e o externo, que são representados como se fosse o interno do elevador e os botões externos do elevador. No botão externo, a gente tem as 4 opções de térreo, andar 1, andar 2, andar 3, que também funciona junto com o rearme. A pessoa que está no térreo, ela pode escolher o que ela pode fazer. E no painel nosso externo, ele tem um sinalizador de excesso de peso, para as pessoas que estão dentro do elevador saber que o elevador não pode mais andar porque foi atingido o excesso de peso, que alguém tem que sair. E a gente tem também um botão de emergência. Se alguma coisa acontecer, se o elevador parar ou se alguma emergência acontecer, os passageiros podem apertar o botão de emergência para poder acionar e parar o elevador. Embaixo, por último, a gente tem o gráfico de tendência, onde ele tem as variáveis de distância inferior e distância superior, que é a distância entre o final do piso, entre o próximo piso. E a gente também, nesse gráfico de tendência, colocou a velocidade para ser comparada em tempo real. Então agora a gente vai começar a fazer, essa foi a nossa introdução, nossa apresentação, e agora a gente vai começar a fazer os roteiros dos testes. Vamos começar agora o roteiro do teste 1. No teste 1, a gente vai testar a funcionalidade básica do elevador, então que é basicamente a subida e a descida dele. E nessa atividade, a solicitação é a seguinte: o elevador, um passageiro aciona o botão de chamada do elevador no piso 3, entra no elevador e pressiona o botão interno com direção ao piso T. Ou seja, ele vai estar no ambiente externo, vai solicitar o elevador no terceiro andar, o elevador chegando, ele vai solicitar internamente o botão do térreo, que deve retorná-lo ao térreo, que é onde o elevador se encontra nesse momento. Exatamente. Então o passageiro, ele já vai estar no piso 3, ele vai chamar o elevador vai buscar ele vai entrar e vai querer descer para o térreo. Então vamos fazer a aplicação. Pode apertar, Gabriel, no botão externo do piso 3. Foi pressionado o botão, o sentido foi para cima, a direção de preferência do elevador. O motor da porta foi ativado, a porta agora vai se fechar. A porta se fechou, a velocidade aumentou para 10, a distância ainda está menor que 1 metro, aumentou para 30, a distância deve permanecer até 3 metros, agora vai voltar para 10. O motor foi acionado também, podemos perceber que o motor também foi acionado. Desculpa, eu falei que ia aumentar para 10, mas a gente programou que só vai chegar, vai diminuir para 10 quando faltar 1 metro para chegar. Então, como ele estava no segundo, como eu estava no primeiro, ainda não faltava 1 metro para chegar. Então, a velocidade só vai diminuir para 10 quando tiver faltando 1 metro do terceiro, que foi o que aconteceu. Ele estava no segundo, faltava 1 metro, chegou no terceiro, o motor da porta ativou, abriu a porta, o motor da porta desligou. O passageiro desceu, foi desativado o botão do terceiro, significa que o passageiro entrou no terceiro andar. Agora, ele vai apertar o botão interno para descer para o piso térreo. Então agora a gente vai solicitar ali no botão do térreo, então a gente espera que o passageiro que entrou no elevador desça até o piso térreo e lá se abre a porta para ele sair e executar suas atividades. O sentido agora está para baixo, porque ele vai descer. O motor foi ativado, fechou a porta. Tem um tempo de 5 segundos.
Se acaso tiver mais de uma chamada, tem tempo de 5 segundos para a porta ficar aberta. Ele vai começar a descer, a velocidade foi para 10, depois foi para 30, e quando faltar 1 metro para chegar no térreo, ele vai voltar para 10. Motor de descida ligado, como vocês podem ver. Chegou no térreo, vai ligar agora o motor para abrir a porta para o passageiro que estava a descer. Está finalizando a velocidade 10, abriu a porta, desligou o sentido, desligou o botão. A gente programou que o botão de interno e externo estejam ligados porque a gente percebeu na funcionalidade do dia a dia que eu estou lá no elevador e eu estou no piso 1 e eu quero ir para o piso 3, eu estou dentro do elevador. O que acontece? Uma pessoa de fora vai e aperta no piso 3 antes de eu apertar. Quando a pessoa do lado de fora aperta no piso 3, eu sei que ele vai subir para o piso 3, mas eu que estou lá dentro não sei que vai subir para o piso 3. Então o que a gente fez? A gente fez com que a pessoa de dentro soubesse também todas as pessoas que fizeram a chamada, tanto interno quanto externo. Assim a pessoa não precisa apertar o botão novamente. Então ali quando a gente aperta, por exemplo, o botão interno, no térreo, a pessoa externa também vai ver que o elevador vai ir pro térreo. Assim ele já nem precisa apertar o botão porque ele sabe que o elevador vai chegar até ele. A gente achou isso uma maneira de simplificar e uma maneira também de ser mais usual e uma coisa diferente que a gente achou que poderia melhorar no nosso dia a dia na maioria dos elevadores. Então esse foi o roteiro 1, onde a gente testou o elevador subindo, buscando o passageiro, descendo e deixando o passageiro no térreo. Encontramos então essa situação final, o elevador no térreo, com a porta aberta, sem ninguém lá dentro, motor de portas desativados, motores de movimentação desativados, luzinhas desativadas, motores de emergência desativados, como era previsto. Bom, então agora nós vamos iniciar o roteiro 2. O roteiro 2 tem a funcionalidade de testar a estratégia do controle do elevador quando há requisições opostas de subida e descida. Então, o que a gente vai simular? Uma pessoa, ela vai entrar no piso térreo e ela vai querer ir para o piso 3. Então, ela vai apertar o botão interno do piso 3. Logo imediatamente, isso acontecido, antes de fechar a porta, uma pessoa está no piso 2 e ela vai querer entrar no elevador. Então ela vai botar o botão externo do piso 2. O elevador deve subir, buscar a pessoa no piso 2. Quando essa pessoa entrar no piso 2, ela vai querer descer para o térreo. Então agora as preferências são de subida para o 3 e descida para o térreo. Nós programamos para que nosso elevador ele subisse para o 3, buscando a pessoa que já tinha apertado anteriormente, deixando a pessoa que estava internamente querendo descer no piso 3, então ele vai abrir a porta, deixar a pessoa, e ele vai descer para deixar a pessoa que ele pegou no segundo, no térreo. Então, não tem essa situação. Atualmente, então, o elevador está parado onde deveria, no piso térreo, todas as funcionalidades paradas, motores ativados, luzinhas desativadas e a porta aberta. E aí nós vamos fazer essa requisição. O que a gente prevê, então? O bug vai ter a direção de subida, para cima, claramente, vai sair do térreo. E assim que a porta se fechar, vai ter o acionamento do motor e ele vai se direcionar até o segundo andar. Chegando no segundo andar, o que nós vamos ter? O motor vai se encerrar. Ainda vamos manter o sentido de subida, porque, igual a Ana comentou, nossa preferência vai ser para cima, porque o terceiro andar foi solicitado previamente e está mais próximo também. Então, o terceiro andar vai ser um sentido de subida e a porta vai ser aberta para a pessoa entrar no segundo andar. Após a pessoa entrar, vai ter a porta fechada, vai se direcionar para cima novamente, para o terceiro andar, vai novamente abrir a porta, fechar a porta e depois vai se deslocar para o térreo, movimentação dos motores, sentido de subida, velocidade, até o térreo onde ele vai parar na situação que se encontra agora, com tudo desativado e velocidade zero. Pode adicionar para a gente. Solicitamos então no terceiro andar. Aí temos então agora a nossa requisição do segundo andar, a nossa porta ainda não se fechou. A solicitação do segundo andar externo e a solicitação do terceiro andar interno. Então a gente teve o fechamento da porta, sentido de subida, motor acionado e velocidade já acelerada devido à diferença que já está a mais de 1 metro de deslocamento. Nós até podemos ver os gráficos de tendência essa movimentação, nós temos valores ali que a gente pode acompanhar por pavimentação. Então estamos se aproximando, chegamos no segundo andar, nossa porta se abriu, nosso sentido se manteve para cima, mas nosso motor foi desativado. Ou seja, foi o que a gente comentou, preferência do terceiro andar. Eu já apertei o botão térreo porque a pessoa entrou no segundo andar e ela escolheu a preferência do térreo. Então nós temos agora, nosso motor foi acionado, deslocando para o terceiro andar para deixar a outra pessoa, portas fechadas, luzinhas desativadas, enfim, velocidade reduzindo já, e estamos nos aproximando do terceiro andar. 1 metro de chegada do destino. Chegamos então, nós temos a situação só está abrindo, e agora sim o sentido vai ser para baixo, porque nós vamos deixar o passageiro no térreo. Motores ainda desacionados, vão ser acionados logo mais, e então inicia a nossa descida. A velocidade acelerou, tivemos a diferença de mais de 1 metro, e estamos deslocando pelos andares, e logo mais já vai se aproximar novamente do térreo, que era a nossa situação inicial, para descer a última pessoa que está no elevador. Enfim, chegamos no
térreo e nossa velocidade, nós estamos chegando no térreo ainda, nossa velocidade está reduzindo, nosso motor já vai parar e nosso sentido vai se encerrar. Então voltamos agora para a situação inicial, com a velocidade zero, andar atual zero, no caso térreo, motores desacionados, sentidos desligados, nenhuma botoeira acionada, porta aberta e as demais funcionalidades ok, emergência desacionada, buzina não ativada e o motor da porta encerrado. Nós programamos para o nosso LCD ele mostrar onde o elevador está, que é aquele botão esquerdo, aquela representação do elevador subindo e descendo, onde a gente separou ele por altura. Onde a gente falou que enquanto ele estiver no térreo, chegando no final ou chegando no começo, ele está naquele andar. Então, igual ele explicou, tinha aparecido já no térreo, só que ele ainda estava um pouco acima, ele ainda não estava parado no térreo. Então ele chegou um pouquinho abaixo, tipo assim, é como se fosse, ele estava no final do primeiro, começou o começo do térreo. Então o nosso LCD mostrou que ele já estava no térreo, porém ele ainda estava descendo para chegar realmente parado, onde a gente aplica a chave de curso que fica ativada no térreo. Esse foi o nosso roteiro 2. Vamos começar agora o roteiro de teste 3. Bom, no teste 3 nós vamos testar então a funcionalidade do excesso de peso, né? Então nessa situação nós vamos ter o quê? Nosso elevador atualmente para inicialmente também no térreo, ele vai ser solicitado externamente no terceiro andar. Então ele vai se deslocar até o terceiro andar e lá entrarão 10 pessoas, com cada uma pesando 65 kg, ou seja, o equivalente a 650 kg. Ok, dessas 10 pessoas que estão lá, elas vão solicitar para descer. Elas vão solicitar para deslocar até o térreo novamente, internamente, considerando o botão interno. E durante esse deslocamento, uma pessoa ela vai solicitar no primeiro piso, no primeiro andar, ela vai solicitar o elevador. Motor externo para entrar no elevador. Essa pessoa pesa 75 kg. Então nós teremos 650 kg já, previamente das pessoas internas, mais os 75 kg, que então nós vamos ter uns 725 kg. Que é acima do limite esperado, que é de 700. Isso mesmo. Então, nesse caso, o elevador não vai poder se deslocar. E assim que essa pessoa sair novamente do elevador, o elevador volta a funcionar ao normal e descerá até o térreo para deixar as 10 pessoas que solicitaram previamente para o térreo. Exatamente. Então, uma das principais funcionalidades é a gente testar o sensor de excesso de peso. A gente colocou dois sensores, a gente colocou, na verdade, dois mostradores visuais desses sensores ativos, que é tanto o interno, para as pessoas saberem que foi ativado o excesso de peso, quanto para o operador aqui do lado de fora, para ativar o excesso de peso. A principal funcionalidade também é que quando atingir o limite de peso, a gente tem que manter a porta aberta para poder a pessoa sair, para poder voltar a funcionar. E o mais importante de tudo é voltar a funcionar como ele já pretendia fazer antes dessa pessoa entrar. Então vamos começar o teste 3. Pode apertar então o botão externo do piso 3. Botão externo do piso 3, a pessoa está entrando, esperou 5 segundos, vai ativar o motor como esperado. Ativou o motor, a velocidade vai subir, a preferência foi para cima, o motor ligou. Agora a gente vai já programar os 650 kg, porque a entrada é rápida. Ele vai aguardar o ok para quando chegar no terceiro piso. Chegou no segundo. Agora está faltando o metro, foi para 10. Chegou no terceiro, abriu a porta, as pessoas entraram, o peso das 10 pessoas de 65 kg foi para 650. Fechou, manteve os 5 segundos da porta aberta, ligou o motor de descida. Ligou o motor de descida não. Ligou o motor da porta para fechar e a preferência foi para baixo. Logo em seguida que as pessoas de 650 kg estão descendo, a gente tem uma pessoa no lado externo que vai apertar o andar 1, onde ela quer entrar. Essa pessoa, como a gente falou, ela tem 75 kg, então o peso vai ser no total 725 kg. O nosso elevador ele vai parar para buscar essa pessoa de 725 kg. O total nosso do elevador. Abriu a porta, então a pessoa entrou, ativou o alarme de excesso de peso. O motor da porta fechou, o motor da porta desligou, manteve a porta aberta. A preferência continuou para baixo porque é onde ele deve continuar. E o detector internamente de excesso de peso foi ativo. Vemos também que tem a notificação ali no log, né, que foi avisado para o operador de ter ciência, então a gente pode ter uma conexão, alguma coisa maior futuramente, né, externa essa empresa, né, faz muita utilidade disso. Mas ali aparece no log, então assim, o horário, a data, tudo que ocorreu, o excesso de peso ainda, o excesso de demonstração. Então aí no caso, eu estou parado agora, não vai se deslocar porque deu excesso de peso de 725 kg, porta aberta, aguardando então a saída do nosso camarada. Ele vai voltar para o peso de antes, significando que a pessoa desceu.
Voltou para o peso de antes, ligou o motor da porta, significando que pode voltar a funcionar. Ligou o motor da porta, a porta vai fechar, a preferência continua para a descida, ligou o motor da descida, agora vai aumentar. Como já estava no final do piso 1, já foi para o térreo, como a gente explicou, ele está descendo ainda para o térreo, diminuiu a velocidade, na hora que chegar no zero, abriu a porta para as pessoas de 650 kg descer. E esse foi o roteiro 3. Então, agora iniciaremos os testes do roteiro de número 4. Isso. O roteiro 4, o objetivo dele é testar o funcionamento do elevador quando o botão interno de emergência é acionado. Então, uma pessoa vai entrar no térreo e ela vai querer ir para o 3. Então, ela vai apertar o botão interno do piso 3. Depois disso, logo em seguida, uma pessoa está no piso 2 e aperta o botão externo querendo também entrar no elevador. Quando estiver em movimento, o botão de emergência vai ser ativado, onde vai fazer com que o elevador pare, porque o botão de emergência foi ativado. E ele só vai voltar a funcionar quando o botão de rearme for ativo, onde ele deve voltar para o térreo para deixar as pessoas que apertaram o botão de emergência e então abrir a porta para as pessoas saírem. E só pode voltar a funcionar depois que o rearme está desativo. Então, nós temos a situação do seguinte: o sistema vai começar inicialmente do jeito que está, no térreo, andar zero, ele vai para o térreo, velocidade parada, motores desligados, sentido desativados, buzina desativada, rearme desativado e porta aberta e motor desligado. Quando houver a solicitação do terceiro andar, então nós vamos ter o sentido de subida, obviamente. Vamos ter, então, fechamento da porta, ligamento do motor da porta, fechamento, ligamento do motor e iniciar o deslocamento do elevador de subida. Nesse meio tempo, então, nós teremos a solicitação externa do segundo andar e, no mesmo meio tempo, haverá um descuido do acionamento do botão de emergência. Quando se acionar, então, o botão de emergência, teremos o acionamento da buzina e a interrupção de todos os funcionamentos dos botões, tanto interno quanto externo. Além da velocidade ir para zero. Isso mesmo. E a porta se manter fechada. Então, o sistema todo vai ser pausado e até o botão de rearme ser acionado. Quando o botão de rearme for acionado, então nós teremos a porta vai se manter fechada, teremos então o elevador se deslocar até o térreo. Então, nosso sentido será de descida e nosso motor de descida será acionado em velocidade a 10. Nós precisamos disso no projeto, porque pensando também em questão de emergência, o pessoal vai estar tenso e preocupado. Então, para não ter aquela aceleração depois do deslocamento do metro, começar para 30, a velocidade de 30, vamos sempre manter em 10 até ele retornar ao ponto inicial do térreo. E quando ele retornar ao térreo, nós teremos a abertura da porta, para o pessoal sair. O desligamento da buzina. Isso. E aguardar o rearme. Quando ocorrer o rearme, então teremos a liberação do botão de emergência e o retorno do funcionamento normal do elevador. Então, quando a gente ainda mantém o botão de rearme, ele não vai estar funcionando ainda nem o botão. A emergência vai estar desligada, a buzina vai estar desligada, a porta vai estar aberta, mas nenhum botão funciona. Só vai voltar a funcionar quando a gente desativar o rearme e aí ele vai voltar a funcionar normalmente, com a velocidade normal, com o botão tudo normal. Isso mesmo. Interno, terceiro interno. Então, agora temos a primeira solicitação do elevador. Solicitamos então internamente o terceiro andar, onde o elevador vai fechar sua porta ainda, e já temos a direção do sentido de subida, que será o elevador saindo do térreo em direção ao terceiro andar. A gente agora, a pessoa apertou o botão externo. Apertou o botão externo então no segundo andar. Começou a subir. Isso, o elevador já está deslocando, já estamos na velocidade de 30, porque já passamos de 1 metro. O botão. Isso, chegamos ao primeiro andar e, por descuido, acionamos o botão de emergência. Percebemos então que nós temos a nossa mensagem no log do botão de emergência, que fica registrado horário e data para controle do operador, e todo o sistema foi encerrado. Temos o acionamento da buzina, portas fechadas e nenhum dos botões acionados mais. Vamos testar para mostrar a funcionalidade. Então, eu apertei o botão 2. Solicitando o botão 2 no interno, o 1 no externo. Ó, ali mostra um sinalzinho branco mostrando que foi ativado o botão e mesmo assim ele não foi efetivamente ativado, não ficou verde, significando que foi chamado. Então realmente foi pressionado, mas não foi ativo. A velocidade foi para zero, não acontece nada até o operador apertar o botão de ativar a chave de rearme. Então agora a gente teve o acionamento do rearme, buzina ainda ativa, o deslocamento lento até o térreo do motor acionado, sentido de descida e a emergência desativada. Então já chegamos ao andar zero, paramos, a velocidade foi reduzida a zero, os motores desativados e o motor da porta se acionou, abriu a porta, desligou o motor e teve essa situação. Desligou a buzina. Isso, a buzina desativada, em condições de rearme ativado, então ainda não temos nenhum funcionamento O normal. log também não está mais ali, indicando que a emergência está ativa, porque o botão de emergência já foi desativado, então já resolveram o problema, só que a gente vai testar agora os botões, continuam não funcionando porque o rearme ainda está ativo. Estou apertando no 3, no 2, no 1 e nada acontece. Então agora a gente tem
a desativação do rearm e o retorno ao ponto inicial do nosso elevador, funcionando Você gostaria de normalmente. testar qual? Pode solicitar, por exemplo, o segundo andar do interno, solicitando internamente o segundo andar. Então agora a gente teve a solicitação normal do segundo andar, de forma interna ali, e o funcionamento normal do elevador, com movimentação para fechamento da porta, sentido de subida, motor de subida e a velocidade ali oscilando para direcionar o elevador até o segundo andar, como solicitado. Abriu a porta, a pessoa desceu e esse foi nosso roteiro 4. Vamos começar agora o teste número 5 do nosso roteiro. Então, o nosso teste número 5 consta... O nosso objetivo é ver a questão de múltiplas chamadas em direções opostas. Então, nós vamos testar o código quanto a essa funcionalidade. O que o teste diz? Nós vamos estar, então, na situação do térreo, inicialmente, onde entrarão 2 passageiros. Esses 2 passageiros, após entrar, internamente solicitarão o segundo e o terceiro andar nessa ordem. Então, eles vão solicitar para subir. Durante esse início de solicitação, na hora que a gente estiver começando a deslocar o elevador, teremos a solicitação externa no primeiro andar, onde uma outra terceira pessoa entrará. Então, o elevador já terá deslocado, então ele vai subir até o nosso segundo andar, pegar o nosso passageiro do segundo andar. Tanto do segundo quanto do terceiro andar querem ir para o térreo. Então, o que ele vai fazer? Até por nossa ordem de preferência, ele vai subir até o terceiro andar, vai pegar o passageiro do terceiro andar e vai começar a se deslocar para pegar o do primeiro andar, que já solicitou também. E nesse momento, quando ele pegar o segundo andar, ele já vai solicitar o térreo, porque ele vai para a descida. Então, assim que pegou o terceiro, vai começar a deslocar para a descida, vai pegar o primeiro andar, que vai solicitar para o terceiro andar. E aí, como o térreo está mais próximo, vai descer até o térreo. O térreo vai deixar as outras 2 pessoas que já estão solicitadas para descer lá, e novamente vai retornar ao terceiro andar para deixar o nosso último passageiro, onde o elevador ficará parado neste caso. Exatamente. Uma coisa importante que além da distância ser menor para ir para o térreo e para o terceiro, a gente colocou uma prioridade para essa questão do sentido de direção, que se o elevador já está subindo, ele se mantém subindo, faz todas as chamadas do subindo, e se ele está descendo, ele já faz todas as chamadas que estão descendo. Por isso que quando ele está subindo, ele pega o 2 antes do 3, isso faz com que ele diminua tempo de serviço, isso faz com que gaste menos energia, isso tem muitos benefícios para o dono do elevador. Então ele está subindo, ele pega a pessoa do segundo antes do terceiro, porque já vai subir, pega a pessoa do terceiro, começa a descer, pega a pessoa do primeiro, então como ele já está descendo, ele vai continuar descendo, pega a pessoa do térreo e aí ele muda a preferência de novo. Então agora a gente vai testar isso. Então, o motor está desligado, com a porta aberta, sem nenhuma preferência. Duas pessoas vão entrar no térreo e vai apertar o botão 3 e o botão 2, onde elas querem subir. O que vai acontecer? O motor da porta vai ligar, a porta vai se fechar, a preferência vai ficar para cima, o motor vai estar ligado, a velocidade vai ir de 10 para 30 e quando chegar ali no piso 1, a gente vai apertar o botão externo no piso 1. Pode apertar. Botão externo no piso 1, ele não se desceu, continuou subindo, a preferência está para subir, o motor continuou ligado. Então pegou a pessoa do piso 2, abriu a porta para deixar essa pessoa do piso 2. No piso 3, desculpa, ela não deixa a pessoa do piso 2, a pessoa 2 quer ir pro térreo, aperta lá pra mim. A pessoa 2 quer ir pro térreo e a pessoa 3 também quer ir pro térreo. Então, ele foi até o 2, pegou a pessoa do 2, subiu até o terceiro, continuou a preferência para subida, continuou o motor ligado, pegou a pessoa do 3, que ele vai abrir a porta, pegou a pessoa do 3, essa pessoa também vai apertar o térreo, aperta só para mostrar que vai continuar a mesma solicitação. E agora ele mudou a preferência para descida, ligou o motor da porta, vai fechar a porta e agora ele vai começar a descer. A nossa preferência é, quando ele desce, ele chega no andar 1, a pessoa do andar 1, quando ela entrar, ela vai apertar para o botão 3, onde a gente vai testar que tanto o térreo quanto o terceiro está ativo. Então, chegou no andar 1, está diminuindo a velocidade, diminuiu para 10, agora vai diminuir para 0 e abrir a porta. Abriu a porta, a pessoa do andar 1 entrou, vai apertar o botão interno 3, pode apertar. Apertou o botão externo do piso 3, interno, desculpa. Então continuou a preferência para descida, que isso é muito importante, porque vai buscar a pessoa no térreo. Porque se a gente não colocasse para a pessoa no térreo, ele ia voltar para o 3 de novo, que ia ser muito custo, como eu expliquei, de tempo, custo de dinheiro, custo de funcionalidades. Então ele vai subir, em vez de subir para o 3 e descer de novo para o térreo, como ele já está ali, ele vai descer para o térreo, vai deixar a pessoa do 2 e do 3 que escolheu isso, vai abrir a porta, as pessoas desceram,
A preferência agora vai ser subida, vai ligar o motor da porta para fechar e vai lá buscar a pessoa no 3. Então esse é o funcionamento esperado que a gente programou, que a gente projetou, é o nosso elevador. Então ele vai obedecer essa sequência, como eu falei, porque a gente viu que tinha vários benefícios para isso. E ele vai voltar a funcionar sem nenhum travamento, com uma ordem de preferência, sem estar duas direções ligadas, que internamente, quando ele está no 2, tanto o botão 1 quanto o 3 estão ligados. Então ele tem preferência tanto de subida quanto de descida. Então a gente escolheu como ele deveria se comportar. E com isso a gente está mostrando nessas setinhas qual que é a preferência que a gente escolheu. Foi para o 3, depois foi para o 1, e no 1 novamente o térreo e o terceiro estavam ativos, mostrando de novo direções opostas de preferência de subida e descida. Onde a gente também programou para que ele não trave. Uma das coisas que a gente colocou como dificuldade, porque deu problema também, então a gente consertou isso em questão de subida e descida, em questão de preferência. E esse foi o funcionamento do roteiro 5. Finalizando da forma que solicitou, no terceiro andar, parado, velocidade encerrada, a porta aberta e o motor da porta desativado. Então esse foi nosso trabalho, completamos os 5 roteiros, concluindo também o extra. E nós aprendemos muito com o trabalho, tivemos bastante dificuldades, mas também trabalhamos muito em equipe, um se ajudando, um ao outro. Eu fiz uma parte do IHM, ele fez uma parte do Codicis, depois a gente trocou. Eu arrumei alguns erros que estavam no Codicis, ele arrumou alguns erros que estavam no IHM. Aí depois a gente foi complementando com funcionalidades a mais. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigado.